Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre o dia do futebol do Vasco da Gama, dia de pronunciamento do Zé Ricardo, o Vasco que se reapresentou. Vamos falar aí sobre a apresentação do Zé Gabriel, jogador que a gente espera bastante dele. Vamos falar sobre os outros reforços aí que o Vasco está para anunciar e vamos fazer a projeção aí para esse jogo aí contra o Bangu, onde a gente vai encontrar um velho conhecido que é o Felipe, né? Departamento médico do Vasco da Gama hoje deu uma atualizada aí nos jogadores que estão lesionados e a gente vai falar muito aqui sobre a situação da SAF, essa situação onde o Jorge Salgado viajou para os Estados Unidos e, pasmem os senhores, agora eles já estão pensando em colocar São Januário aí nessa situação, nessa cretinice dessa SAF. E, meus amigos, a gente vai falar muito sobre a política do Vasco também, sobre a situação da AGE e do protesto aí com data marcada. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, primeiramente a gente vai falar aqui sobre a apresentação do Vasco da Gama. Hoje os jogadores do Vasco aí novamente treinaram lá no CT Moacir Barbosa, já visando o próximo compromisso contra o Bangu às 20h30 desta quinta-feira, e o Vasco tenta aí a reabilitação no Campeonato Carioca. O Vasco vem de uma derrota para a equipe do Botafogo, caiu para a quarta colocação e é a obrigação vencer. O técnico Zé Ricardo treinou muito a situação aí das finalizações, haja em vista aí que o Vasco da Gama passou em branco no jogo contra o Botafogo. Primeiro jogo do ano que o Vasco não marcou gol, mas a dor de cabeça maior do Zé Ricardo tem sido ali no setor defensivo, porque na última partida a gente teve várias falhas, o Botafogo se aproveitou disso, fez o gol e é o seguinte, esperamos que contra o modesto Bangu o Vasco da Gama não venha levar gols. O Zé Ricardo citou aí as carências do elenco vascaíno e o Zé Ricardo pediu um jogador aí velocista para atuar pelo lado de campo. Então o Vasco está mapeando aí o mercado para poder trazer esse jogador. Bom, o destaque do dia foi a apresentação aí do Zé Gabriel, abre aspas para ele, ele falou: sou um volante de construção, de força e com apoio ofensivo, né? E o Bruno Gomes se apresentou hoje no Internacional, foi a troca que o Vasco da Gama fez aí. O Vasco aguarda ainda a documentação do Fortaleza para poder anunciar o Luiz Henrique e também o Quinteiro. O Quinteiro já está aqui do Rio de Janeiro, o Luiz Henrique já está treinando com os atletas aí do Vasco da Gama, com os seus companheiros. E hoje o doutor Gustavo Caldeira comentou aí a situação aí do Vitinho e do Yuri Lara. A tendência é que ambos os jogadores terão condições aí de ajudar o Vasco da Gama no jogo contra a equipe da Ferroviária no mês de março. Então a gente está preparando esses dois jogadores aí para a Copa do Brasil. Bom, meus amigos, com relação à situação aqui de denúncias, né? É o seguinte, né?
O Léo Lacerda ele fez uma denúncia no canal dele, onde ele citou aqui que vários conselheiros do Vasco da Gama teriam se beneficiado aí da situação de passagens aéreas aí. Hoje o VP do Vasco da Gama, o Danilo Bento, falou sobre as viagens, né? Ele se defendeu e ele disse: qualquer pessoa que vá a um jogo e que não seja diretamente envolvido paga suas despesas. Então eu gostaria de ver os comprovantes aí de tudo que o Vasco da Gama gastou, a logística do Vasco nessa viagem para o Maranhão. Se você está falando, prova, porque nós torcedores do Vasco, quando não há transparência, a gente simplesmente tem o direito aí sim de questionar. E por falar em denúncia, né? Hoje a gente teve a informação aí que o Jorge Salgado, né, ele foi para os Estados Unidos. A assessoria de imprensa dele, o Atenção Vascaínos, relatou lá que ele vai ficar 15 dias fora, né? Mas a gente sabe que ele tirou férias para poder ficar com a família dele, né? Se ausentou no momento aí de suma importância. Então é o seguinte, o Jorge Salgado foi brincar com o Minnie, com Pateta, com Mickey, com Pluto. É isso que ele foi fazer lá nos Estados Unidos. E meus amigos, é o seguinte, sobre essa situação envolvendo a SAF, agora eles estão estudando incluir São Januário nos debates aí do projeto da SAF. O cara que pegar a SAF do Vasco poderá ter participação em São Januário. E isto foi publicado hoje e eu fiquei muito preocupado, certo? Então a diretoria do Vasco permaneceria aí, o Vasco permaneceria como ativo, mas o VP de projetos especiais vê a possibilidade de dar andamento às obras, fazendo um acordo aí com o investidor. Então, os nossos 2 CTs já foram postos aí na SAF, estão roubando da gente, né? Infelizmente, você que pagou 5 milhões para ter o CT lá, Moacir Barbosa, isso vai para a SAF, assim como o CT de Duque de Caxias, e estão pensando em colocar São Januário também nessa jogada aí. E é o seguinte, galera, para acabar com essa situação, o melhor remédio é a AGE, certo? A nossa AGE ontem ganhou muita força porque Luiz Roberto Levenciano se manifestou. Levenciano estará presente no dia 26, data do nosso protesto, e você está convocado aí nessa manifestação. O Levenciano vai assinar essa situação aí da AGE, toda a bancada do Laureano também vai assinar, seja online, seja presencialmente, porque a gente quer que esse Jorge Salgado seja destituído. Não dá mais para esse cara continuar no Vasco da Gama. Ele está brincando de presidir o Vasco da Gama. Então, nem que seja na marra, via legal, ele vai sair, ele não será presidente do Vasco da Gama. E abril, aguardem. De repente, em abril, a gente vai ter novas eleições aí já sendo marcadas para esses vermes saírem do Vasco da Gama o mais rápido possível. E estamos aguardando, ansiosos pelo dia 10 de março, quando acontecerá na primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, às 13h30, o julgamento do incidente de suspeição do Dr. Paulo Roberto, porque aí vai ser 10%, vai ser 50% para cada lado. E eu acredito, eu escolhi acreditar numa reviravolta aí, e o Vasco da Gama vai voltar a ser o que era sob o comando de Luiz Roberto Levenciano. Certo, pessoal? Eu agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!